Toda a gente está familiarizada com o termo sustentabilidade? Sim? Só resumidamente, a sustentabilidade assenta no primeiro princípio, que é uma economia circular, onde tudo serve para todos. O segundo princípio é a responsabilidade social, e esta começa em nós. O terceiro princípio da sustentabilidade é a preocupação ambiental. Então, de que forma é que vocês, todos os dias, no vosso dia-a-dia, desenvolvem práticas que promovam estas três vertentes? E agora, a questão para o Mateus, para vos ajudar nesta reflexão, é como é que a Ayurveda ajuda a promover esta sustentabilidade na nossa vida diária? Pode ser? Obrigado, Cris. Vocês escutam, né? Tá. Quem já conhece a Ayurveda... Levanta a mão, por favor. Tá. Quem já conhece o Vida Veda? Tá. Então a maioria de vocês caiu de paraquedas aqui, né? Absolutamente. Bom, meu nome é Matheus, eu sou claramente carioca, né? Do Rio de Janeiro. E eu estou na Índia já há uns 6 anos estudando e trabalhando com a Ayurveda, né? A Ayurveda é um sistema de medicina que tem mais de 5.000 anos e que é codificado, quer dizer, ele está presente em uns livros muito antigos que a gente chama de Samhitas e Nighantos, né? Eu fui lá para a Índia e estou morando esses anos todos na Índia e estudando esses princípios, tentando entender um pouco melhor sobre o que é esse sistema e como é que ele pode beneficiar, né, a nossa saúde, sociedade e tal. Então, vocês não sabem que a Ayurveda é mais ou menos isso. A gente tem uma empresa, uma iniciativa que chama Vida Veda, vidaveda.org, tem um canal no YouTube, tem um monte de coisas de graça que a gente coloca online, no Instagram, no YouTube. Todo dia eu vou live no Instagram falar com as pessoas um pouquinho. A gente faz um projeto todo dia, meio-dia aqui de Portugal, eu entro live no Instagram para conversar com as pessoas. Então isso é mais ou menos o Vida Veda e isso é mais ou menos o Ayurveda. A Cris, ela me chamou pela Fresh para a gente vir mais a Portugal. A minha ideia era começar a vir a Portugal só a partir de 2020, só para o ano que vem. E aí esse ano a gente começou a receber convites, me chamaram para dar uma palestra em Cascais, né, uns 3, 4 meses atrás. Eu vim dar uma palestra em Cascais, uma palestra virou 2, 2 viraram 3, 3 viraram 4, 4 viraram 4 e um final de semana inteiro de workshop. E aí me pediram para voltar a Portugal de novo para a gente dar mais uma série de palestras. Então, semana que vem eu vou estar no Porto, na Universidade de Fernando Pessoa. A gente vai no Minho também, na Universidade do Minho, lá em Guimarães. E falar um pouquinho sobre a Ayurveda e trazer isso para vocês, né? A minha primeira preocupação, quando a gente fala de Ayurveda, é que isso seja simplesmente teórico, né? Vocês estão vivendo a época mais difícil do planeta para aprender alguma coisa e para modificar as suas vidas. Esse momento aqui que vocês estão vivendo agora, esse momento aqui, agora, esse exato momento, é um exemplo maravilhoso da dificuldade que vocês vão ter ao longo da vida inteira. Vocês vieram aqui para ver um troço, alguns de vocês sabem que vocês queriam, né? Vocês falam, eu já conheço o Mateus, já quero ouvir. Alguns de vocês estavam passando e falaram, vamos ver o que é esse negócio. Você veio buscar alguma coisa que você quer e tem todos os estímulos do universo dizendo para você não prestar atenção. Tem um monte de barulho, tem criança, tem um monte de desafios da tua atenção. O mundo hoje é exatamente isso. Você está o tempo inteiro tendo milhões de coisas competindo pela sua atenção. E a gente está ficando cada vez menos atento. Por causa dessa briga, vocês estão cada vez menos atentos. Então, até vocês que vieram aqui querendo ter essa conversa, vocês estão com dificuldade de se concentrar no que eu estou falando agora. E esse é o mundo que vocês vivem. Isso não é o Green Fest. O mundo que vocês vivem é exatamente assim. Você acorda de manhã e você fala, hoje eu vou melhorar a minha alimentação. E aí passa alguém vendendo um brownie, aí você fala, amanhã eu vou melhorar a minha alimentação. E aí você fala, na segunda-feira eu começo a atividade física, não vai faltar nada, não vai acontecer, mas segunda-feira estava chovendo. Mas na próxima segunda-feira, com certeza, eu começo alguma coisa. Vocês estão aqui agora, a gente tem meia hora, 25 minutos, na verdade, para conversar sobre alguma coisa. Eu posso fazer metade desse trabalho só. Eu não posso fazer o trabalho de vocês. Eu estou competindo com o Green Fest inteiro. E eu estou sempre competindo com o Green Fest inteiro. Toda vez que vocês forem assistir uma palestra, um curso, sentar para ler um livro, você tentar fazer alguma coisa para melhorar a sua saúde, sempre vai estar competindo a sua vontade de melhorar com uma série de outras coisas. E isso aqui é um bom exemplo de como vocês têm que viver todo dia. Então, se o barulho está te incomodando, bom,
O barulho vai ver se você está realmente afim. Você consegue botar toda a sua atenção nesses 20 minutos ou não? E se não, quem sabe na segunda-feira que vem, né, a gente começa a academia. A Cris me pediu para falar um pouquinho sobre Ayurveda e sustentabilidade. Isso significa que eu preciso falar um pouquinho de Ayurveda e um pouquinho de sustentabilidade. A Ayurveda, então, eu falei para vocês, é uma ciência, né? É uma estrutura de conhecimento que tem muito a ver com medicina, que tem muito a ver com saúde. Ela está se desenvolvendo lá na Índia há milhares e milhares de anos. Não é uma ciência indiana. Se ela fosse, eu não precisava estar aqui, né? Um brasileiro que foi morar na Índia para estudar um negócio que só vale na Índia, está fazendo o quê em Portugal? Seria inútil, né? Eu estaria perdendo meu tempo e o tempo de vocês. A grande beleza do Ayurveda é que ele não só ela é útil, como ela é prática para todo mundo. O troço estava lá, um livro escrito há 4.000 anos atrás, mas hoje, em 2019, se eu pegar aquele livro, tem um monte de coisas que são atuais, que são vivas, que ajudam, que podem ajudar vocês, e mais importante, podem ajudar a família de vocês também. A maioria de vocês está aprendendo essas coisas para tentar melhorar a sua saúde, mas a grande maioria, na verdade, está tentando aprender para melhorar a saúde de outras pessoas. Não é só a sua, né? Você não está sozinho no planeta. O que engata no conceito de sustentabilidade. Eu trouxe para vocês, é o único slide, eu prometo, eu não vou ficar passando o slide aqui, que ninguém merece, mas eu só trouxe essa frase para, se vocês tiverem dúvida, é isso aqui que eu quero. Tem vários conceitos, tem várias definições, tem várias maneiras de vocês entenderem o que significa sustentabilidade. Só se fala disso aqui no Greenfest, e a sensação que eu vejo que a maioria das pessoas tem é de frustração. A frustração ela acontece porque a gente tem 17 princípios de desenvolvimento sustentável, aí você pensa, caramba, é mais coisa para eu fazer? Tipo, é mais dever de casa, então eu não posso agora tomar banho durante 5 minutos mais, porque eu vou acabar com a água no mundo. Aí eu não posso mais comer sushi, porque o peixe não sei o quê. Aí agora tudo dá câncer, e eu também não posso mais usar camiseta, porque eu desperdício, porque eu não sei o que lá. A gente fica sempre com uma sensação, quando fala de sustentabilidade, que é mais dever de casa. É mais problema para você. Por isso que a gente fala, mas na prática... O que vocês fazem na prática todo dia? Minha escova é de bambu. Beleza, sua escova é de bambu, mas e aí? A maioria das pessoas que eu converso hoje em dia, que eu vejo na clínica, meus alunos e alunas, tem uma sensação de impotência. Do tipo, o mundo está indo numa direção, eu não tenho o menor controle sobre isso, são políticos lá na ONU que estão decidindo tudo, eles vão destruir o planeta e eu não posso fazer nada. E a ideia de sustentabilidade, né, a habilidade de sustentar, ela fala exatamente disso. Sustentabilidade tem vários conceitos diferentes. Um conceito que é fundamental, que é o conceito que eu trouxe aqui para vocês, é o seguinte. Você, no presente, você agora, tomar decisões e fazer escolhas que podem ser tomadas também por outras gerações no futuro. Fica claro isso? Isso é muito louco, porque é você dizer assim, hoje eu vou tomar essa decisão, hoje eu vou fazer isso aqui, mas o fato de eu fazer isso não inviabiliza que pessoas no futuro também tomem essa decisão e também façam isso. Por exemplo, eu vou beber um copo d'água. Se eu beber esse copo d'água, acaba toda a água do planeta. Então as gerações futuras não vão poder beber essa água mais. Então o que eu estou decidindo agora afeta as gerações futuras negativamente? Essa é a ideia mais ou menos de sustentabilidade. É a habilidade de você fazer escolhas todo dia que não destroem a possibilidade de alguém também fazer aquela escolha no futuro. Fica claro para vocês? Fala tipo, sim, só para eu entender se vocês estão comigo. Beleza. Então, você hoje tem decisões, você toma escolhas, você almoça, você toma café da manhã, você acorda num horário, você vai para a escola, você vai e fala com seu marido ou com sua mulher e tal. E essa decisão, ela não rouba do futuro eles também poderem tomar essa decisão. A sua decisão de comer carne hoje não rouba do futuro a possibilidade deles comerem carne. A sua decisão de poluir o ambiente não rouba do futuro a decisão deles jogar lixo fora também. A gente vai fazer uma pilha de lixo tão grande que agora ninguém mais pode jogar nada fora e não tem mais planeta, percebe? O que você está fazendo hoje destrói o planeta ou a sua vida de alguma maneira? E tem dois contextos muito importantes que eu vejo que a gente pode falar de sustentabilidade. E os dois têm tudo a ver com a Ayurveda. O primeiro é um contexto maior, social, e é esse que eu acho que o pessoal se perde. E é esse que eu acho que o pessoal perde a atenção, na verdade. Como a gente está falando do planeta Terra, do Acordo de Kyoto, a gente está falando de movimentos muito grandes, políticos, sobre a ONU e tal, parece que eu, o indivíduo, não tenho nada a ver com esse movimento. Então o primeiro é um movimento global, sustentabilidade global, ambiental, bababá. O segundo é um movimento individual. E aí as pessoas falam, poxa, desliga a pia quando você está escovando o dente, são coisas que você pode fazer. De um ponto de vista ayurvédico, o buraco é bem mais embaixo.
Sustentabilidade é você tomar decisões na sua vida que você vai ter que colher os efeitos dessas decisões depois. E você está tomando uma decisão agora, a maioria de vocês, no mesmo dia, de manhã, você tomou uma decisão que a sua pessoa, você, o Mateus, de noite, vai ter que colher. Percebe que às vezes vocês comem alguma coisa que você sabe que não faz bem, mas você come mesmo assim? É exatamente isso aqui. Quando você bota um troço na boca que te faz mal, mas que quem vai sofrer as consequências não é o Mateus do agora, é o Mateus do de noite, você não está sendo sustentável, percebe? Porque você tomou uma decisão agora, eu quero prazer na minha boca, e essa decisão vai castigar o Mateus do futuro. Se eu não consigo tomar decisões sustentáveis no microcosmos do Mateus, no meu interesse pessoal, eu vou tomar alguma decisão sustentável pro planeta Terra? Eu duvido bastante. Hoje, a maioria das pessoas que eu vejo, a maioria dos meus alunos e alunas, o pessoal que estuda Ayurveda, está tentando melhorar um pouquinho a sua própria vida, porque o Mateus de noite, ele precisa parar de sofrer, por causa da decisão do Mateus de manhã. O Mateus de domingo decidiu que segunda-feira a gente vai começar a academia, mas o Mateus de segunda já não começa. Então eu não tenho sustentabilidade dentro do meu próprio sistema, dentro das minhas próprias ações. Essa incoerência interna com a minha própria saúde faz com que é óbvio que você não vai pensar, cara, daqui a 15 anos as reservas de peixes vão acabar nos oceanos. Pô, daqui a 15 anos. Eu tenho dificuldade de dar um passo que vai afetar o meu meio-dia. Estou tomando café da manhã agora. Tá, você está com fome? Não, não estou com fome. Quando você come sem fome, o que acontece? Eu fico meio empanzinado com gases e tal e tal. Por que você está fazendo isso agora? Porque não sou eu que vou pegar a rebarba. Quem é que vai pegar a rebarba? É o Mateus de meio-dia. Deixa na conta dele. Você não faz atividade física agora. Por quê? Porque eu agora toquei. Vira uma pessoa mais ou menos saudável e tenta mudar os hábitos dela. É quase impossível. Porque a pessoa vai falar, cara, eu estou mais ou menos saudável. Você está me pedindo para mudar meus hábitos para quê? Eu estou te pedindo para você mudar os seus hábitos porque você de 50 anos vai pagar uma conta. Se você continuar fazendo isso que você está fazendo. Eu não faço nenhuma atividade física. Nenhuma. Eu tenho 35 anos e faço zero movimento físico. Mas eu não sinto nenhum efeito disso. Eu não sinto nenhuma consequência palpável nos meus ombros, na minha barriga, no meu... nada, na minha cabeça. Eu estou ótimo, eu estou ok. O médico vira para você e fala, cara, você precisa fazer atividade física agora, porque o Mateus de 50 anos de idade, ele vai pagar essa consequência. Percebe como tudo isso tem absolutamente a ver com sustentabilidade? A gente tem muita dificuldade de mudar só para si. Os efeitos que eu vou ver na minha própria saúde, no meu próprio corpo. Se você tem dificuldade de se alimentar melhor, de fazer mais atividade física, de priorizar o seu sono, por exemplo, que eu chamo de 4 pilares da saúde, se no seu próprio corpo você tem dificuldade de implementar essas coisas, é quase impossível que você vá fazer isso em nome de uma causa maior, de um país inteiro, de um meio ambiente, do planeta, entendeu? E a gente fica pedindo para vocês se comportarem melhor pro planeta Terra. E o Ayurveda faz uma conexão muito importante, eu vejo, entre o indivíduo e o planeta. Quer dizer, não estou falando só importa o indivíduo, não importa o planeta, não é isso. Mas também não estou falando só importa o planeta, não importa o indivíduo. As duas coisas andam interligadas de uma maneira tal, assim como muitas pessoas que estudam o corpo e a mente, né? Falam, mas você acha que o corpo afeta a mente afeta o corpo? E para a gente não faz o menor sentido fazer uma divisão. Você fala, como assim? Tem algum lugar do corpo que não tem mente? Então como é que você vai dividir? Isso é um problema só mental, isso é um problema só físico. Onde é que termina o indivíduo e começa a sociedade? Onde é que termina o individual e começa o coletivo? É impossível. Então eu quero fazer um exercício com vocês agora. Se vocês ficaram aqui durante 45 minutos, é porque vocês estão comprometidos. Tem uma galera que já veio, falou, nossa senhora, e foi embora. Então mesmo a galera lá do fundo, não sei se vocês vão querer participar, mas eu queria que todos vocês que estão aqui agora não mexam no celular, fechem os olhos, por favor, durante 2 minutinhos. E a gente vai fazer um exercício que é o seguinte. Não é meditação, não é yoga, não é Índia, não tem nada de religioso no que a gente vai fazer agora. Eu só quero que vocês fechem o olho e vocês ouçam
a quantidade de ruído, de estímulo. Sente se o sol está batendo na sua cara ou no seu corpo. Sente se está calor ou se está frio. E percebe como tem uma quantidade infinita de estímulos acontecendo à sua volta agora. Sente também o ar que está entrando e que está saindo. Percebe que o ar ele entra, ele passa pelas suas narinas, ele passa no fundo da garganta, ele enche seus pulmões. E na expiração acontece o caminho inverso. Seus pulmões diminuem de tamanho, o ar passa no fundo da garganta e sai pelas narinas. Percebe isso. Deixa a sua atenção nesse movimento do ar que está entrando, nesse movimento do ar que está saindo. Toda vez que o ar entra e enche seus pulmões, tem uma série de trocas que acontecem dentro do seu pulmão. O oxigênio é absorvido, circula na sua corrente sanguínea, gás carbônico é eliminado e volta para o meio ambiente. Percebe como toda vez que você inspira, você está inspirando o ar que o grupo inteiro expirou alguma vez. Essas moléculas que você está inspirando agora e que vão entrar na sua corrente sanguínea, estavam no pulmão de outra pessoa, 5 minutos atrás. A respiração, esse movimento de entrada e de saída, ela é um diálogo. E você está o tempo inteiro participando desse diálogo. Você está dando moléculas para o meio ambiente e você está tirando moléculas do meio ambiente. Essas moléculas que você devolveu vão ser respiradas por outras pessoas depois. Percebe essa conexão? Percebe essa dança, esse diálogo, esse balé? É isso que está acontecendo agora. Toda hora. Toda hora. Na próxima inspiração, você pode ir abrindo os olhos de novo. Isso é um exemplo de 5 segundos no meio de um barulho tremendo, no meio de um congresso que eu consigo dar para vocês agora. Mas existe uma relação muito indivisível entre o indivíduo e o todo. Vocês estão sempre respirando o mesmo ar. Você está sempre expirando um ar que vai ser inspirado por outra pessoa depois. Tem uma conexão entre todas as decisões que você toma e as consequências que são geradas no meio ambiente. Toda vez que você decide alguma coisa, você decide para você e você gera um impacto com essa decisão no planeta. Isso é sustentabilidade. A capacidade de fazer isso de forma absolutamente presente e consciente é a Ayurveda. Ayurveda é o conhecimento a respeito da vida, né? Se você não tem conhecimento a respeito da sua vida, como é que você vai conhecer a vida do planeta? Como é que você vai ser um exemplo de qualquer coisa? Como você vai dizer para outra pessoa comer brócolis se você nunca botou um brócolis na sua boca? Então, para mim, a Ayurveda e sustentabilidade sempre começa das suas decisões. É todo dia que você acorda e que você decide fazer alguma coisa com aquele dia. Que é comer um pouco melhor de acordo com o que você sabe que te faz bem, ou evitar comer alguma coisa que você sabe que te faz mal. É perceber que se você não está bem de manhã, porque você não dormiu o suficiente, você precisa mudar alguma coisa na sua vida. Não adianta ignorar totalmente os sinais que o corpo está te dando e continuar fazendo o que você acha que você deveria estar fazendo, porque alguém mandou, porque seus pais mandaram, porque a sociedade mandou, de fora para dentro. Não tem como
vocês serem agentes de sustentabilidade no planeta se vocês não são conscientes da sustentabilidade do seu próprio corpo. Se você está vendendo o almoço para pagar o seu jantar, né, a gente fala, se você não tem consciência de que o que você está fazendo agora afeta você mesmo no final do dia, se essa conexão, que no mesmo dia faz todo sentido na sua própria vida, o que você fez de manhã, você acordou, prestou atenção no seu corpo, por exemplo, em vez de prestar atenção no celular, antes para começar o dia de forma consciente. Esse ato, ele afeta a sua própria vida até o final do dia. Se você começa a ter consciência disso, e se você começa a ter consciência de como cada gesto, cada fato, cada almoço, cada jantar, cada musculação, cada academia, cada corrida, cada vez que você sai chega em casa e dorme melhor, trata outra pessoa melhor, toma decisões melhores no seu dia a dia de acordo com os seus próprios conceitos, percebe? Não estou falando que é porque Shiva mandou, Ganesha mandou, porque Jesus Cristo isso ou aquilo. É só você sendo coerente com os seus próprios conceitos. Isso já é um trabalho hercúleo, né, para a maioria das pessoas. A maioria de vocês, a maioria das pessoas que eu vejo na clínica, sabem o que deveriam fazer. Tem uma ideia clara do que faz bem e do que faz mal. Eu não preciso te dizer, come essa tabela aqui de alimentos do seu dosha. Você sabe o que faz bem e o que faz mal para você. De forma geral, pelo menos. Se você não consegue seguir nem isso, não tem como, percebe? Tem como a gente ficar falando aqui sobre a ilha de plástico do Oceano Pacífico. O que importa? Coerência individual, primeiro. Consciência de quem você é, primeiro. Eu falo para todo mundo, se tivesse que ensinar uma coisa, que tem a ver com a Ayurveda, Matheus, o que é a lição do Ayurveda em uma palavra só? Eu sempre digo a mesma coisa. A palavra é presença. Se você sabe o que te faz bem e o que te faz mal, e você vive de acordo com isso na sua vida, isso é Ayurveda. Eu não inventei essas palavras, são palavras do Charaka Samhita, que é um livro de 4.000 anos atrás, que é uma das referências, né, do estudo ayurvédico. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Mais ou menos. Normalmente, quando eu faço palestra, a gente, primeiro que nunca faz palestra de 1 hora, porque não dá. Palestra de 1 hora é tipo um micro nada. Então eu dou palestra no mínimo de 2 horas, 3 horas, a gente faz roda de pergunta e tal e tal. Infelizmente aqui a gente não tem esse espaço todo e eu tenho que respeitar os horários e tal das pessoas. Mas se vocês quiserem, entra lá no canal do Vida Veda, no YouTube, no Instagram, tem um monte de conteúdo de graça, fiquem à vontade. Muito obrigado pela Fresh, pelo convite, pelo Green Fest, por abrir a porta pra gente. A gente vai começar a vir bastante para Portugal, então eu espero ver vocês aí muito em breve. Obrigado, gente. Obrigada. Eu não sei se têm questões a colocar ao Mateus, temos ainda alguns minutinhos. Se tiverem alguma pergunta e se tu estiveres disponível para responder, pronto. Nós vamos tirar senhas. Tem alguma questão? Eu passo o microfone. Aproveitem. Obrigada, Mateus. Eu queria perguntar assim, tem muita gente que tem muita resistência na mudança, né? Eu entendo que é uma decisão de cada um, eu tenho me tratado com a Ayurveda já há algum tempo, mas o que fazer com essas pessoas que de cara já criam um não, já não querem de forma alguma tentar nenhum tipo de mudança, fumam, enfim, vão todo por um outro caminho, mesmo sabendo que aquilo não faz bem. Existe alguma forma de conscientizar, de tentar trazer? Qual que seria a sua estratégia para isso? A pergunta foi, o que fazer com uma pessoa que não quer mudar, que já tem os seus vícios, os seus hábitos, não pediu a minha opinião e não quer a minha ajuda? Nada. E te digo mais, pra quê? Pra quê? Tem um monte de gente precisando mudar, querendo ajuda e pedindo ajuda. Vamos focar nelas. E aí o exemplo delas talvez dê para essa outra pessoa aí uma ideia de tipo, cara, será que eu preciso fazer esse que eu faço com a minha vida? Se a pessoa quer, é muito difícil. Se a pessoa não quer, é impossível. Não tem como.
E a gente tem mania de ficar querendo mudar os outros, né? Então é tipo, pô, mas você tinha que parar de fumar. Você já pensou que você devia parar de fumar? Mas a pessoa nem te perguntou nada, nem sabe quem você é. Desculpa, você está passando na rua, aqui no Chiado, a pessoa nem te conhece, o que você está falando. Já pensou? Você já ouviu a palavra hoje? Queria aqui compartilhar com você um pedacinho da Bíblia. Mas, meu amigo, nem sei quem você é, eu sou budista. Entendeu? Se a pessoa não te perguntou a sua opinião, você só tem direito a uma resposta: silêncio. E isso, inclusive, é uma prática para você. Porque imagina eu, que sou especialista nesse troço, só faço isso. Imagina sair para jantar comigo se eu fosse assim. Minha família, jantar de família, jantar na casa da minha avó, no Natal. E aí eu levanto e falo, olha, mas vamos primeiro conversar aqui sobre o efeito do arroz de polvo no seu Agni. Não ia dar certo, né? Então, assim, ajuda quem quer. Não, tipo, dane-se quem não quer, não é isso. Mas até a pessoa chegar num ponto que ela quer. A gente fala muito quando um não quer, dois não briga, não é isso? E quando um não quer, dois também não ajuda. Então, tipo, é isso. Meu filho querido, eu te amo. Sou fã. Mas eu sou incansável em tentar mudar as pessoas e ajudar, né? E a mim mesma também. Mas por que você acha que as pessoas não querem? E elas querem, porque no fundo todo mundo quer viver, no fundo todo mundo quer ter saúde, ninguém quer morrer e quer se ferrar. Então, no fundo, as pessoas querem sobreviver, fazer o bem. Eu acho que no fundo todo mundo é bom. Por que você acha que mesmo as pessoas que no fundo querem e no externo não querem, por que você acha que elas não querem? E como é que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que não querem a querer, suavemente? Que nem eu falei para a Vivi, que eu acabei de conhecer ela hoje, ela falou, eu fumo. Não, cigarro é muito cafona, você tem que parar de fumar hoje. Não pode fumar. Então, eu acho que tem que ter primeiro, eu queria saber por que você acha que as pessoas não querem externamente. Porque eu acredito que todo mundo quer viver e ter saúde. E o que a gente pode levemente fazer para ajudar quem... Né? Cris. Os maridos que estão doentes, o meu marido que tem colesterol alto, triglicerídeo, tudo ruim, e fica tentando, eu quero ajudar. Como é que eu roubo a comida, aprendo, dou uma surra? Como é que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa. Gente, minha mãe é maravilhosa, né? Ela aproveita para me fazer perguntas em palestras, porque do contrário eu não respondo mesmo, né? Não tem como. Não tem como. Não tem como, e digo mais, mãezinha, não tem como e é violento. Não só não tem como não pode. Eu te proíbo. Porque... É isso. Porque se você pega uma pessoa que não te perguntou nada, como a Vivi, por exemplo, que está feliz e contente no ato dela, se ela te perguntou alguma coisa, e a maioria das pessoas que eu conheço que fuma não gosta de fumar, não aprecia o hábito. É muito raro um fumante que fala assim, fumo, gosto e acho que faz bem. Não concordo. Eu vi o negócio na capa do cigarro, mas acho que eles estão errados. Hoje em dia tem uma discussão da carne, né? Se a carne faz bem ou não faz bem. Então ainda estamos discutindo. O cigarro não tem discussão. A pessoa que fuma, ela não acha que faz bem. Ela só optou pelo não fazer mal. E ela está no ato, no direito do livre-arbítrio dela. Como ser humano, ela tem direito de escolher o que ela quiser. Se eu escolho uma mulher ou eu escolho um homem, a escolha é minha. Se você acha que você sabe melhor do que eu sobre as minhas escolhas, chama violência isso. Se eu escolho uma mulher e você, na nossa sociedade, a gente é condicionado a homens namoram homens, você vai falar, ô meu filho, esse seu negócio de escolher uma mulher, isso não tá legal, posso conversar com você sobre isso? Aí você iria lá falar com o Sócrates e falar, ô Sócrates, mas o meu filho, você não tem noção, ele tem uma escolha que não está de acordo com as minhas opções, que eu sei que são absolutas, todo mundo concordaria comigo, menos essa pessoa, entendeu? É violência e a gente tem uma palavra para isso também, chama avidya. É ignorância também. Então você achar que você sabe melhor do que o outro sabe sobre a vida dele, é ignorância. Se você for honesta, você deveria entender que, não que você sabe menos do que o outro, mas você sabe tão pouco quanto ele. Por quê? Porque eu não sei nada do que está acontecendo aqui.
o jeito mais honesto de lidar com conhecimento é você entender que existe uma fração muito pequena da realidade que você conhece. E uma fração muito grande da realidade que você não tem a menor ideia do que está acontecendo a maior parte do tempo. Se você aproxima a realidade com esse entendimento de que, cara, o que eu sei? O que eu sei? Eu tenho órgãos sensoriais que são absolutamente limitados. Eu tenho um olho que ele vê do infravermelho ao ultravioleta e mais nada além disso. Eu tenho um ouvido que escuta de X decibéis a X decibéis. Se eu pegar um apito de cachorro, você não escuta. Você pega sentidos limitados e tenta fazer um julgamento apropriado da realidade. Todos os julgamentos que derivam de sentidos limitados são limitados. Então, o seu julgamento da realidade é sempre limitado. Porque você tem mecanismos de absorção da realidade limitados. E eu também. Então, entender que você tem esses... é a melhor coisa do mundo. Não é que eu não sei. E não é que eu sei. É que quem é que sabe? Vai saber o que é melhor para a Vivi. A Vivi não sabe. E ela, pelo menos, tem a humildade de saber que ela não sabe. Você não tem. Você não sabe o que é bom para você e você acha que você vai saber o que é bom para o outro. Isso não é sustentável. É impossível, entendeu? Pergunta que a gente tem muito. Ok. Boa. Então ainda posso falar em... Pode. Não, a minha pergunta... Não, é uma pergunta muito direcionada. Que é, eu já estou a ser acompanhada pela Cristiana há algum tempo e ela é espetacular. E eu era um bocado desconfiada destas coisas porque hoje em dia tudo faz tudo, não é? Portanto, andamos aqui a brincar um bocadinho. E depois quando conheci o Mateus através da Cristiana, comecei a ver os vídeos, etc. Não tenho muito tempo para estar agarrado ao telemóvel. Foi uma coisa que eu afastei um bocado, pronto. Mas há uma questão com que eu me deparo muitas vezes, é que eu ainda dou de mamar a uma criança de 2 anos. À noite ele ainda mama. Portanto, eu às vezes acordo, há noites que ele mama mais, outras noites ele mama menos, e há noites que eu acordo estourada. Eu deito-me até para dormir 8 horas, para ver aquela questão de acordar bem, não é? Mas se ele mama imenso, ou se uma me acorda, etc., eu acordo estourada, não é? Não descansei. E não é uma coisa que depende de mim de todo. Pronto, o que é que eu posso dar ao meu corpo depois quando acordo para não andar? Eu não, propriamente não morro, não é? Mas o que acontece é que só me vai apetecer comer porcarias, não é? E eu sou bastante propensa a comer porcarias. Pronto, o que é que eu posso dar ao meu corpo para não comer as porcarias, basicamente? Então a pergunta dela, não sei se deu para entender ou para ouvir aí atrás, é assim, olha, eu tenho um bebezinho bem pequeno, ele me acorda à noite para amamentar, e aí eu acordo muito cansada no dia seguinte, e aí eu acabo comendo um monte de porcaria. Então tem algumas coisas muito interessantes na sua pergunta. A primeira, e eu acho que isso se aplica a todo mundo, porque ele pode falar, eu não amamento, então essa pergunta não tem nada a ver comigo. Mas tem. Por que tem? Porque disciplina e cansaço têm uma relação muito grande e muito importante. Quanto mais cansada você tá, menos disciplinada você vai estar. Necessariamente. Por isso que a maioria das pessoas faz um café da manhã sensacional, um almoço ok e o jantar é uma tranqueira. A maioria das pessoas que eu vejo na clínica me falam, cara, Mateus, o meu café da manhã é incrível, o meu almoço tem salada, tem isso, tem aquilo, super natural, orgânico, biológico, darará, mas quando dá 5 horas da noite, sai um monstro, um negócio, eu não sei de onde veio, eu não sei para onde vai, mas eu como tudo que eu vejo na minha frente. Se for uma coxinha, é uma coxinha. Se for um pastel, é um pastel. Se for um negócio de nata, se for doce, eu como qualquer coisa que estiver pela frente. E aí, isso é muito importante você entender. Existe uma relação impossível de desconectar entre disciplina e cansaço. Quanto mais cansada você está, menos disciplinada você vai estar. Isso significa que você pode saber tudo que você tem que comer, mas você falou, está um caco. A criança está lá, te sugou já toda a sua disciplina. A disciplina saiu toda no leite. Então é óbvio que você vai acabar comendo outras coisas que você acha que você não precisa. Então, a melhor receita que eu conheço para mães, tanto grávidas quanto depois que tem o filho,
É uma história muito antiga que diz: a gente precisa de uma vila para criar uma criança. A gente tem um problema moderno muito sério, que é, a gente não sei da onde tirou a ideia de que 2 pessoas são suficientes para criar uma pessoa. Não é e não dá. 2 pessoas para 2 pessoas, então, é tragédia total. A gente é um bicho de tribo. Pronto, aí são 2 para 4. Na minha casa era minha mãe e meu pai para 3. Não dá, aí sai um monte de gente estranha que vai morar na Índia. Tá entendendo? É isso, não pode dar certo. A gente é um bicho de tribo. A gente evoluiu em tribo e a gente evoluiu a história da humanidade inteira em tribo. Então, o jeito ideal de criar uma criança é com ajuda. Você está muito cansada porque antigamente ia ter um grupo de mulheres, uma sociedade de mulheres na sua tribo, que você ia dormir uma noite, a outra ia dormir na outra noite, a outra ia te ajudar numa noite. Vocês iam se apoiar, entendeu? Se você está querendo cumprir a tarefa brutal de fazer tudo sozinha, não tem jeito. Pronto. A gente precisava, eu acho, e eu acho que a tendência vai ser voltar para isso, é a gente ter redes de apoio. Porque hoje em dia, aqui em Portugal ainda acho que um pouco melhor, mas no Brasil você pode viver num prédio, num condomínio de apartamentos, que o vizinho você não sabe quem é e você não dá bom dia quando você encontra a pessoa no corredor também. Antigamente, não falando não, antigamente tudo era melhor, não é isso. Mas é porque a sensação de sociedade era mais firme, era mais forte. Aqui você vai mais para o norte, é um pouco melhor, é um pouco mais assim. Eu vejo isso porque, de novo, eu sou bem brasileiro e quando eu venho para Portugal, a última vez que eu vim para Portugal, o pessoal de Guimarães foi me buscar no aeroporto. Eu sei que isso parece bobeira, mas é muito significativo. Porque eu vou ao Brasil para dar curso, por exemplo, ninguém nunca vai me buscar no aeroporto. Mas o pessoal do norte de Portugal foi lá, veio até Lisboa me buscar no aeroporto. Então parece que tem uma sensação de unidade, de família, de estar junto. E isso é o segredo para criar seres humanos. Não tem outro, entendeu? Agora, já que vão ser 2 pais para 2 filhos, ou para 4 ou para 5, você precisa descansar o máximo possível. Aí você pode falar, pode não ser o seu caso, mas é o caso de outras mulheres que falam: ah, Matheus, mas como? Eu tenho 4 meses de licença maternidade, depois eu tenho que começar a trabalhar. Então percebe, a gente é uma sociedade que agora são 2 pessoas criando 4, a mãe e o pai trabalham. E aí não tem como. Aí não tem como, então que erva do Himalaia que vai solucionar tudo? Aí você quer que eu vá lá na Índia e busque uma erva sagrada para curar tudo? Não tem como. É descansar. É descansar. O nutriente que você precisa é sono. Então, se precisar ser o dia inteiro dormindo, tem que ser o dia inteiro dormindo. Só quando você está descansada, você vai tomar decisões boas. Quando você estiver cansada, as decisões são todas ruins. Se você é homem, mulher, não importa, entendeu? Eu estava treinando para correr o Ironman no Rio de Janeiro, uma prova de triatlon super longa. É uma atividade que deixa a pessoa muito cansada. A gente treina muito, porque numa hora que você está muito cansado, você começa a fazer decisões horríveis. E se você está 8 horas, 5 horas, 4 horas fazendo atividade muito cansado, você começa a errar. Então, eu, por exemplo, caí da bicicleta. Por não conseguir pensar rápido o suficiente para apoiar o pé direito no chão, eu caí da bicicleta. Se você está cansado, as decisões são ruins. Então não adianta se preocupar, eu vou fazer uma dieta rigorosa e eu vou seguir 100% a minha dieta. Não adianta. O teu foco tem que ser descansar. Que seja meditando, que seja fazendo um relaxamento guiado. De repente a Cris sabe milhões de técnicas para te ajudar a dar uma de conseguir relaxar melhor. Se você só tem 3 horas para descansar, como transformar essas 3 em 5? Se você vai dormir vendo o celular, por exemplo, a melatonina não produz direito. O cérebro ainda está mais ativado, o sono não vai ser tão descansado. Se você dorme num lugar que tem luz, por exemplo, o corpo é cheio de sensor fotoelétrico, fotossensível. Então o corpo vai estar desperto, ele vai estar ligado. Se você dorme num lugar que é barulhento, o teu sistema não descansa. Então, você não precisa de 8 horas necessariamente. Mas você tem 3 ou 2, você tem que pegar essas e transformar elas no potencial máximo que elas têm. Eu não sei se isso não é um milagre que pode te ajudar. Mas dá muita atenção para a qualidade do teu descanso e tenta aumentar ao máximo o teu descanso para aumentar a tua disciplina. Tá claro? Beleza. Ela queria uma coisa milagrosa e deliciosa, né? Eu tenho só uma chega a dizer ao Matheus relativamente ao caso da Mafalda, e há muitos casos como o teu. Ok.
Eu não tenho a tua projeção. Então, o que eu acho é que nestes casos, e eu também sou mãe, também passei pelo mesmo, e quando nós estamos principalmente num período desgastante a nível profissional, projetos e a maternidade, tudo junto, o que eu acho é que começa por uma educação e uma limpeza na tua despensa e no teu frigorífico. Quando te dá aquela vontade voraz, pelo menos ataques uma coisa saudável. É o que eu acho. É uma forma de minimizar o impacto da tomar decisão. Pronto, então, ontem estava a falar, acho que foi com a Andreia. A primeira coisa que eu digo a pessoas que não têm disciplina é: organizam num sábado a despensa e tens cereais, leguminosas, vais ao frigorífico e organizas e tens cereais, leguminosas, legumes e fruta. Então, se te der aquele ataque voraz, pelo menos vais fazer alguma coisa que é menos mau. Exatamente. Ok, eu acho que estamos mesmo em cima do tempo. São 5h10? Ok. Eu estava ali a ver, achava que eram 5h20? Ok. É uma pergunta que é mais específica também. Em relação ao não diálogo entre a medicina convencional e a tradicional, o que você acha a respeito disso? Porque, por exemplo, eu sou médico, totalmente convencional, assim, estudei no Rio de Janeiro também, e eu sinto muita dificuldade de acesso a um ensino que seja, que os dois lados dialoguem, entende? Porque parece que as duas escolas, elas são completamente excludentes, sabe? Tipo, o que você sabe não me interessa, não importa, é um lixo, e o que eu sei é o mais importante e é o que é válido. Entende? Eu queria saber o que você acha a respeito. Perfeito. Então, em relação ao diálogo entre os sistemas médicos, isso é uma das missões que eu coloquei nas costas do Vida Veda também. Então hoje, por exemplo, eu faço todo dia 8 horas da manhã do horário de Brasília um projeto que chama Projeto 0800 no Instagram. Então durante 15 minutos eu entro para conversar com as pessoas e tirar dúvidas, e pessoas perguntam coisas e eu respondo. Hoje eu dividi a tela com uma ginecologista obstetrícia, e ela estava conversando sobre o Outubro Rosa, sobre câncer e tal, e ela segue o Vida Veda, a gente conversa bastante. Ano passado, na Universidade AMB Morumbi, em São Paulo, eu dei uma palestra Neurologia e Ayurveda. Eu, de Ayurveda, e uma neurologista do Hospital das Clínicas da USP, por exemplo, falando sobre neurologia. Esse ano a gente deu uma palestra sobre pediatria e Ayurveda, por exemplo. Então eu falei com uma pediatra lá do Rio de Janeiro também. Então, assim, eu não acho que não tem um diálogo entre esses sistemas. Eu acho que existe uma possibilidade de diálogo. Não é a regra ainda, porque esses dois sistemas eles tiveram clivagens muito claras. A ruptura teve que ser clara. E se você estudar um pouco de história da medicina, isso fica bem claro porque o sistema moderno, que se chama de convencional, ele tem uns 150 anos mais ou menos. Foi lá com o Pasteur, com o Semmelweis, que ele foi criado. Então, até 110 anos atrás, não tinha nem penicilina. Então a gente começou o que a gente faz hoje, e que hoje a gente acha que é a única coisa que existe, há mais ou menos uns 150 anos atrás. Quando a gente começou a usar remédios muito potentes, a gente precisava ter certeza que aqueles remédios eles valiam a pena de ser usados. Para a gente pegar um paracetamol e ter certeza que aquele paracetamol precisa ser usado, você tem que testar ele de uma maneira que você conhece bem e que a maioria das pessoas talvez não conheça, que a gente chama de um estudo duplo cego, randomizado, controlado, placebo, darará. Você faz esse estudo, e ele virou o gold standard, né? Virou o método para testar, por causa do desenvolvimento de uma ciência da farmacologia, da maneira como ela é feita hoje em dia. A gente tem uma cápsula que se você tomar uma, ela te cura, se você tomar duas, ela dá uma falência renal. Ela pode te dar uma hepatite medicamentosa. Percebe? Então, por causa disso, o sistema ele evoluiu nos últimos 100 anos nessa direção, com toda a razão. Eu não tiro nenhum minuto a culpa desse sistema. O sistema foi todo desenhado para você pegar penicilina e ter certeza que ela não vai matar o ser humano que ela está tentando ajudar. Até 100 anos atrás, você tinha propaganda na rua. Sabe aqueles carteiros da rua que você botava carta? Era tipo um negócio assim desse tamanho que você botava carta dentro. Você olhava no carteiro e tinha penicilina cura gonorreia em 4 horas.
Você tinha propaganda no meio da rua sobre penicilina curando gonorreia. Eu não sei se isso fica claro para vocês, que isso só existia porque tinha muita gente que tinha gonorreia. É como se tivesse uma propaganda da Coca-Cola num outdoor, só que em vez de Coca-Cola era penicilina cura gonorreia em 4 horas. Percebe como isso é importante? Então, com o boom da penicilina, a gente precisava ter certeza que esses remédios não iam matar as pessoas. A medicina tradicional, ela não está preocupada com essas coisas. Porque a gente está desenvolvendo há 5.000 anos formas de medicar as pessoas que não tem esse efeito. Você, muito dificilmente, se você seguir lá os samitas e tal, você vai gerar uma hepatite medicamentosa por excesso de ashwagandha. Muito difícil. A potência é menor. E por causa, eu acho que, óbvio que tem milhões de outros fatores, mas eu acho que essa questão da potência, ela foi levando a medicina moderna numa direção, e a medicina tradicional ela acabou ficando no lugar onde ela estava e evoluindo, continuou evoluindo. O que eu percebo hoje, e eu te falo fresquinho da conversa que eu tive hoje com essa ginecologista de manhã, ela estava falando para mim, olha que interessante. Falei, doutora, e eu tô meio que entrevistando ela, né? Falou, doutora, você está falando aí de câncer de mama e prevenção do câncer de mama e tal e tal. O que você acha que são coisas importantes que as mulheres deveriam fazer, né, para proteger o seu corpo, para prevenir o câncer? Ela falou, olha, primeira coisa que a gente percebe hoje, na maioria dos estudos, vocês estão preparados para isso? As pessoas têm que reduzir o consumo de alimentos processados. É mesmo? Como você define alimentos processados? Tudo que tem pacote, substância química, mais de 5 ingredientes, que você não compra na feira. Eu já ouvi esse assunto aí em algum lugar. Esse assunto não me é estranho. O que mais, doutora, que você acha? Matheus, a gente percebe que a pessoa não pode ser sedentária. Ela tem que se mexer. Ela tem que fazer movimento. Alimentação e movimento. O que mais, doutora? Ela estava quase falando, olha, eu acho que meditação... Ela falou meditação, mindfulness é importante. Então, alimentação, movimento e silêncio. O que mais, doutora? Ela só não falou o sono, que são o que eu chamo dos 4 pilares da saúde. Se você olhar no Charaka Samhita, 4.000 anos atrás... Esse livro está escrito exatamente isso. Alimentação, movimento, sono, qualidade de vida. Darará. Então agora eu acho que a medicina moderna ela está se aproximando. Não tem como não se aproximar. Porque a gente já fez, mas assim, como se chama? Henrique, o que é importante que eu acho que você tem que entender é que ciência demora muito tempo. Ciência é um troço que demora. E o nosso sistema médico moderno ele tem 150 anos mais ou menos. Então ele está no track perfeito para ser um sistema maravilhoso. E hoje a gente já cura traumatologia e emergência, já é maravilhoso, muito melhor que a Ayurveda. Você não vai sofrer um acidente de carro e falar, por favor, chamem um médico ayurvédico. Nunca. No Brasil é tipo, chama o SAMU, né? E eles vão conseguir te costurar e te reparar muito melhor do que eu jamais fui treinado para fazer. Então, essa questão, por exemplo, você está com uma infecção bacteriana braba que vai te destruir, cara, temos uma lista de potenciais antibióticos aqui. Então a gente demorou esses últimos 100 anos para desenvolver um pedaço do conhecimento científico que é maravilhoso. E a medicina moderna é um sistema incrível, só que tem 150 anos. É como se eu virasse e falasse assim, pô, mas esse moleque aqui, cara, o Gael, ele não sabe ainda matemática nível profissional, física, ele não entende nada de medicina, de fisiologia. O que esse garoto tá fazendo da vida? Você fala, mas Matheus, o moleque tem, ele nem tem 25 anos ainda de idade. A medicina tem quantos anos? 9. Ele tem 9 e eu estou pensando, mas você já é engenheiro físico nuclear? Não, meu filho, pelo amor de Deus, entendeu? O Ayurveda tem pelo menos 5.000 anos de história escrita. Então pega esses 100, se você der 5.000 anos para a medicina moderna, a gente chega muito além do que eu acho que o Charaka Samhita chegou. E eu falo isso como médico ayurvédico. A velocidade que a gente tem hoje em dia de desenvolvimento tecnológico é fenomenal. E eu estou buscando juntar isso para potencializar esse troço. No momento que um médico moderno conversa com Vaidya, e eu te mostro o que a gente tem visto ao longo dos últimos 5.000 anos, e você orienta o conhecimento de hoje a partir disso, aí todo mundo ganha. Esse é o nosso objetivo com o Vida Veda, entre outros objetivos. Pouca coisa, né?